capítulo 17. Nós estamos lendo Levítico, capítulo 17, verso de número 1 ao verso de número 9. Disse o Senhor a Moisés: falarão e a seus filhos, e todos os filhos de Israel, e diz-lhes: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial por fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, tal homem será imputada a culpa do sangue, derramou o sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo, para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que molam em campo aberto, os apresente ao Senhor à porta da tenda da congregação, os sacerdotes, e ofereçam por sacrifício pacífico ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhe, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou os estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não os trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Até aqui, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, eu que te agradeço por estar aqui nessa noite, pela oportunidade de compartilharmos o pão vivo, a tua palavra com os irmãos, e juntos aprendermos de modo especial o que esse texto tem a nos dizer. Ministre em cada coração, Senhor Deus, de forma pessoal, que o Santo Espírito possa trazer o maná, possa trazer o refrigério, possa nos convencer daquilo que precisa ser convencido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus estamos caminhando, estamos no 17º capítulo, na primeira parada hoje, no verso de número 9, tenho dito que esse livro, o livro de Levítico, é um compêndio de adoração. É como nós devemos adorar a Deus. É um manual litúrgico apresentado à igreja. Quando estamos lendo esse livro, entendemos que Deus é tão simples que visita uma tenda santuário, ao sopé de um monte, lá no deserto. Então Deus é um Deus que visita a sua casa, que sonda corações e que requer de todos nós uma postura para adorarmos a Ele. Amados, o objetivo dessa noite é abordar as normas referentes aos sacrifícios dos animais. Estamos pós-instituição da festa anual das expiações e agora esse livro começa a regular como deveria ser o sacrifício de seres moventes, os sacrifícios de animais. Esses sacrifícios deveriam ter um rito. E a minha pergunta é: por que sacrificar longe da tenda santuário era uma aberração diante do Senhor? Essa é a nossa reflexão crítica, a nossa análise crítica. Reverendo, só pode traduzir isso numa afirmativa ou numa pergunta mais direta? Então, a minha pergunta direta a essa colocação textuária, por que sacrificar longe da tenda santuário era uma aberração diante do Senhor, eu posso traduzir essa pergunta dizendo assim: o que acontece quando o eleito sacrifica fora da casa do Senhor? O que acontece conosco quando nós procuramos prestar culto a Deus fora da sua casa? Eu quero que você agora abaixe a sua cabeça, fale com Deus, Deus ore por você.
Fala comigo nessa noite, eu preciso de uma resposta. Incomoda, Senhor. Porque alguns agora podem estar sacrificando longe da casa do Senhor. Deus, ao ter contato com esse texto, ilumina-nos, ó Deus. Ilumina cada servo, serva do Senhor que se encontra aqui nessa noite. Traz ao nosso pensamento algo extraordinário, além daquilo que o autor bíblico, Moisés, queria colocar para todos nós. Traz ao nosso pensamento algo que o Senhor quer, para que podemos nos modificar na nossa postura cultica de adoração a Ti, Senhor. E que possamos aplicar, ó Pai, em nossos corações os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, vivemos numa geração em que acredita-se que cada pessoa pode adorar a Deus do jeito que achar melhor. Muitos afirmam que o importante é a intenção no coração, ou Deus que conhece o meu coração. Então, não existe uma norma, uma liturgia, uma prática, um rito. Entretanto, a palavra de Deus nos ensina, não apenas nos determina que devemos adorar o Senhor, e como devemos adorar ao Senhor, e mais, que Ele procura verdadeiros adoradores. Isso tem sido um texto que tem me questionado ao longo dos anos. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em Espírito e verdade. Nós não podemos esquecer desse fato, dessa cena em que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores. E particularmente é isso que eu espero de você. Que você seja um verdadeiro adorador. Quando eu observo a Bíblia, a palavra do Senhor, desde o princípio, o Senhor nunca aceitou um culto baseado na vontade humana. A diferença entre Caim e Abel, o juízo sobre Nadab e Abiú preparou para estar aqui. Deus observa a motivação que vai no nosso coração. Em Levítico 17, Deus estabelece que nenhum sacrifício poderia ser oferecido em qualquer lugar ou de qualquer forma. Todo sacrifício deveria ser apresentado à porta da tenda da congregação. Disse o nosso Senhor, diante do nosso Senhor. E essa determinação vai preservar a santidade da adoração e vai impedir aquilo que nós temos trabalhado às terças-feiras numa cosmovisão de Calvino, a latria, a idolatria, a dolia e a hiperdolia. Quando alguém se postra diante de um ídolo e retira Deus do lugar e começa a adorar aquilo que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, e que arrasta uma grande multidão atrás de si. Nós precisamos adorar somente a Deus. Você veio aqui hoje para adorar a Deus. Você veio aqui hoje para prostrar-se diante de Deus. Você veio aqui hoje para reconhecer, como ouvimos hoje no Salmo 85, sobre a expiação. A forma única e definitiva pelo qual Deus se entregou por nós. E pasme ou fique muito alegre, porque Deus te comprou com sangue precioso. Deus te retirou do império das trevas. Deus firmou seus pais sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Embora hoje não ofereçamos sacrifícios de animais mais, nós sabemos que essa forma aqui foi abolida de forma definitiva em Cristo Jesus. Mas o princípio desse texto permanece o mesmo. Deus continua oferecendo, Deus continua, melhor dizendo, existindo, e requer de nós uma adoração exclusiva, santa e conforme a sua palavra, conforme a palavra, a Bíblia de Deus.
toda tentativa de misturar a verdadeira fé com uma prática humana ou qualquer forma de idolatria contínua continua sendo uma grave afronta contra Deus. O pecado é uma grave afronta contra Deus. Portanto, irmãos, se você olhar o verso de número 29 ao verso 34, contexto anterior, falamos e estudamos no domingo passado sobre a festa anual da expiação. Vimos que a festa anual da expiação é um estatuto perpétuo, não foi revogado, ele está ainda em vigor. É preciso fazer essa festa, não só, agora não é mais anual como nós estudamos no domingo passado, mas essa festa já aconteceu aqui, quando você chegou aqui nessa noite, você sentou-se e ficou quietinho, e você orou, e falou: Senhor, fale comigo, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, confesso a Ti a minha nulidade. Agora nós fazemos essa festa em todos os cultos, nos quedando, nos humilhando diante do Senhor. É um estatuto perpétuo. Além de reconhecermos que o dia do Senhor é solene, nesse contexto era o sábado solene, verso de número 31. Agora é o domingo, é o dia do Senhor, é o dia que nós tiramos para adorarmos, para buscarmos, para estarmos na sua presença, para cultuarmos. Não podemos esquecer desse dia solene, que é o dia dedicado ao nosso Senhor. E nos versículos 32 ao 34, vimos que é um procedimento especial, e terminamos verso 32 ao 34, que isso tudo é um procedimento especial. Então, quando nos deparamos com a instituição da festa anual de expiação, atualizamos pós-Cristo, período da graça, e passamos a entender, irmãos, que temos que sim, estarmos diante do Senhor, com os nossos corações, com as nossas vidas quebrantadas, humilhadas, contritas, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Hoje eu quero trabalhar a sequência do capítulo 17, do verso 1 ao verso de número 9. Eu confesso a vocês que, na minha primeira leitura, o que me saltou aos olhos foi o verso de número 5, o verso de número 7. Observe o que diz o versículo de número 7. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios. Eu vou reler de novo, de forma bem baixinha, tranquila, para que você possa pensar e embarcar nessa viagem que nós vamos fazer agora. Nunca mais oferecerão sacrifício aos demônios. Depois da lei a respeito da expiação, a ser feita por todo Israel, o sumo sacerdote no tabernáculo, o sangue dos novilhos, dos bodes, nesse capítulo agora volta a ser mencionado a morte dos animais. O que nós podemos pensar, meus amados irmãos, é que existem duas proibições necessárias para a preservação da honra da expiação. Estamos num texto corrido. Nenhum sacrifício poderia ser oferecido por qualquer pessoa, exceto pelos sacerdotes, nem em outro lugar que não fosse a porta do tabernáculo, sobre a pena de morte. Essa é a primeira observação que a gente tem desse texto. Verso de número 1 ao versículo de número 9. E a segunda nós vamos ver depois. E domingo que vem. Nenhum sangue deveria ser comido, também sobre a mesma penalidade. Então, em síntese, nós estamos num sopé, no deserto, numa tenda. O povo está sendo preparado para a vinda da encarnação de Cristo. Mas nós estamos lá, no período da lei e da obra, observando algumas instruções que precisam serem colocadas na nossa mente. E o primeiro que eu quero questionar vocês, quando eu li
esse texto na segunda-feira, eu começo na segunda-feira, eu fiquei pensando, Senhor, poderá o teu povo oferecer sacrifício aos demônios? Isso é a nossa grande interrogação. Você acha que um eleito, um escolhido, uma pessoa salva por Senhor Jesus, alguém que já encontrou com Jesus, já nasceu de novo, pode oferecer sacrifício aos demônios? Será que eu posso abrir brecha para os demônios? Olha, você está numa igreja de fé reformada, com uma boa teologia, não pregamos sobre essas coisas, não damos ênfase sobre expulsar demônios. Mas por que isso está aqui? Será que há oportunidades para você sacrificar os demônios? Vamos aprender com esse texto? O que Moisés está querendo falar e apresentar para nós? Então, o tema hoje mesmo, verso de número 7. Isso me questionou desde a minha leitura. Daí eu comecei a pesquisar durante essa semana. Sacrifícios aos demônios. Sacrifícios aos demônios. Quando há sacrifícios aos demônios, no verso de número 1, passe seus olhos até o versículo de número 7, o que nós temos aqui é que o resultado é ser exterminado. Reverendo, então pode ser que alguém que esteja sacrificando fora do arraial, fora da igreja, em contato com outros ídolos, adorando outras pessoas, a não ser adorar somente o Senhor, teu Deus. Pode estar sacrificando a demônios? Você crê que demônios existem? Você crê que há uma grande batalha? E que nós somos mais do que vencedores, porque é o sangue de Jesus, que é o Senhor Jesus Cristo, que milita, que nos protege. O mundo espiritual, irmãos, existe. E desculpe se você é um crente que não acredita nessas coisas, ou que acredita demais nessas coisas também. A gente precisa buscar o que a Bíblia apresenta. E vem à minha mente agora que a minha luta, a minha batalha não é o quê? Mas, no mundo, você sabe disso. Você tem que temer essas coisas. Ou você precisa entender quando é que você está sacrificando demônios. Isso é bom. Nós começamos no verso de número 1. Diz o Senhor a Moisés. Moisés, eu quero falar algo para você. É como se Deus estivesse falando assim, coloque seu nome. Eu quero falar algo com você nessa noite. Moisés, eu quero falar com você. Diante disso, podemos entender que o Senhor fala a Moisés, também fala no verso de número 2 a Arão, a seus filhos e todos os filhos de Israel, e afirma dizendo nova palavra dirigida no meio desses através da pessoa de Moisés, o mediador, e esses versículos que vão do verso de número 1 ao verso de número 7, perceba-se, a primeira divisão está aí, são realmente versículos que vão serem colocados como o código de santidade, ou um título desse texto dado do capítulo 17 ao capítulo 26. Então, você pode pegar esse conteúdo, vai passando aí, vai até o capítulo 26 desse texto. Perceba-se que nós terminaremos, se Deus permitir, no capítulo 27. Então, todo esse bloco que nós vamos trabalhar, pense como um código, como sugestão para todos nós. Você pode ver a santidade que devemos prestar ao Senhor. Entre outras palavras, tudo que você vai ver agora é se o seu procedimento
está sendo santo, agradando a Deus, ou profano? Se eu não agrado a Deus, eu agrado a quem? Aos demônios. E a gente começa a tratar disso aqui agora, na forma simples de oferecer sacrifícios ao Senhor. Em primeiro lugar, você pode verificar aí que essa questão se refere explicitamente aos sacrifícios de animais no arraial ou fora do arraial, em oposição a ofertá-los à porta da tenda do santuário. Era como se eu pudesse traduzir isso para os nossos dias. Eu não preciso ir à igreja, eu não preciso sacrificar-se prestando meu culto de adoração a Deus. Eu não preciso, porque onlinemente eu participo da igreja do Senhor. Eu não preciso me envolver com as causas do Senhor. Eu não quero trabalhar na obra do Senhor. Eu não quero sacrificar ao Senhor. Eu, na minha casa, estarei do meu jeito, profanando o nome do Senhor. Esse texto começa a trazer para nós algumas coisas que não deveriam ser feitas fora, né? Lá no arraial, lá dentro da casa. A verdadeira adoração deveria ser à porta. O texto diz: qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial ou fora deles, e não os trouxer à porta da tenda da congregação. Irmãos, você que adorar a Deus, você precisa estar comigo. Você precisa estar presente. Eu preciso olhar dentro dos teus olhos e dizer: meu irmão, eu sou um contigo, no amor de Cristo Jesus. Eu preciso sentir a doce comunhão do Salmo 133, ó, como é bom e agradável. Eu preciso chorar com aqueles que choram e sorrir com aqueles que sorriem. Eu preciso sentir que a igreja é um organismo vivo, que eu faço parte de algo que Deus chamou, que é a casa dele. Então, eu não posso tomar esse animal, imolar esse animal dentro da minha casa, fora da porta da casa do Senhor, distante do Senhor. Aqui nós podemos imaginar, visto que no deserto de Israel, acompanhava-se bem próximo da tenda do santuário, isto é particularmente relevante para nós, era proibido o sacrifício na sua casa, no arraial, quando alguém pudesse estar às portas da casa do Senhor. Bem-vindo, você chegou à casa de Deus. Aqui você vai sentir o perfume de Cristo. Aqui você vai sentir a doce consolação. Aqui você vai sentir a restauração. Aqui você vai sentir, oh, como é bom estarmos juntos, sacrificando juntos ao nosso Senhor. Proibia-se então tanto sacrifício no arraial quanto fora dele. A regulamentação já prescrevia que todos os animais para o sacrifício deveriam ser trazidos à porta da tenda. E aí você tem citações, Levíticos capítulo 1, 3 e 5. Você tem Levíticos 3, 2 e 4, 4. O texto que nós já vimos, tinha que ser na porta, tinha que ser no altar, o sangue tinha que ser borrifado, o sacerdote tinha que trabalhar. E quando eu sacrifico dentro da igreja, eu tenho irmãos e líderes que oram por mim. Meu irmão, você é uma bênção de Deus. O sumo pastor das ovelhas te ama plenamente. Sacrificar lá fora, você não vai ouvir isso. Você vai estar distante. Verso 7, irmãos. O verso 7 diz para mim, para nós: nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios. É importante entender o que significa dentro do hebraico essa palavra demônios. Restaurar a visão, restaurar a ideia, restaurar, lembra daquele bode que era solto, o bode emissário? Algumas pessoas associavam isso com a captura desse bode. O bode de demônios pode ter sido representado por ídolos na figura de bodes. Deixa eu contar algo para você. Eu, quando era adolescente,
Eu morava ao lado de um centro. E aquele pai de santo, aquele senhor lá, ele criava um bode. Eu achava aquela figura tão feia, mas era um bode preto com uma papicha aqui. Meu Deus do céu, que figura é essa? Será porque que no imaginário popular e no imaginário desses homens, os demônios eram associados com a figura do bode? Era uma prática difundida. A representação de deuses da forma de animais, e isso supre um motivo para os versículos precedentes. Sacrifícios trazidos à porta da tenda impediam a propagação da apostasia. Porém, eu quero trabalhar com quem quer adorar a Deus online, ou com quem quer prestar culto desconexo de uma igreja, que é o perigo da apostasia. Isso é muito fácil, meus irmãos. A Bíblia diz que no fim dos tempos a apostasia seria um sintoma. A apostasia seria um sintoma. E vamos ser sinceros, quantas e quantas vezes nós não estamos tanto a fim de estar na casa do Senhor? São tantas as lutas que nós passamos, as decepções, às vezes dentro da própria igreja também. Mas não importa, você veio para adorar aquele que te ama, aquele que te chamou, aquele que cuida de você. O seu sacrifício não é para as pessoas, mas é para Deus. É para cultuar e adorar a Deus. Então, a gente fica pensando nisso. Era necessário trazer esse sacrifício à porta da tenda. Isso proibia qualquer tributo dado a outros deuses, que não era o Senhor. E olha que a gente está falando de um povo que teve contato com os deuses do Egito. De um povo que se misturou com a cultura do Egito. De um povo que aprendeu a ter seus ídolos dulares. De um povo que maquiava a adoração. Ah, vai que esse Deus não volte mais. Oh, Moisés, você morreu. Arão, façamos um bezerro de ouro. Isso é coisa do coração do homem, irmãos. É muito questionador quando a gente estuda o capítulo, nós estamos estudando o capítulo 11 das Escrituras, que a gente entende que nenhum ídolo, até aqueles ídolos que eu subestabeleço no meu coração, ficarão. Porque todos os ídolos serão derrubados, destituídos, para que Deus possa estar no centro da sua vida, da vida da igreja. Para que a nossa adoração seja dada aqui, exclusivamente a Deus. Então, quando você observa esse contexto do verso 7, isso podemos entender que deveria ser prescrição eterna para todas as gerações. Então, essas gerações inclui também a nossa geração. E você vai ver essas expressões 15 vezes no livro de Levítico. Várias citações como estatutos perpétuos. E isso implica também o caráter permanente de um texto escrito. O estatuto abrangente, ele é tão abrangente que não ficou estrito a esse povo no deserto. Chegou até hoje, no século XXI, para que nós pudéssemos observar como estamos adorando, sacrificando o nosso Senhor. Então, a primeira coisa que eu posso entender é que eu adoro o Senhor na presença dEle, na porta da igreja, dentro da igreja, na comunhão dos santos. Isso é muito importante, irmãos. Eu adoro o Senhor dessa forma e dessa maneira. É evidente que eu, como sendo templo e morada do Senhor, sempre estarei diante do Senhor.
Porque talvez a sua mente crítica esteja pensando, mas pastor, o próprio Jesus disse que não é no monte, não é lá em cima no templo, não é em Jerusalém. Essa discussão volta-se no diálogo do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus. Mas ele diz assim, haverá um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você está ligado? Como é que eu posso adorar outros deuses? Como é que eu posso adorar fora da presença do Senhor? Você é o templo, uma carta viva, a morada do Espírito Santo. Isso é estar à tenda, à porta, na presença, ser e afastar todo ataque dos demônios. Dos demônios. Em segundo lugar, queridos, quem é os demônios? Além, como vimos, de ser exterminados, serão eliminados. Verso 8 ao verso 9. Disse-lhe, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não trouxer a porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será. Aqui você circula a palavra lá em cima, exterminado, e aqui embaixo eliminado. Parece que é a mesma coisa. Será que são palavras sinônimas? Quero dizer que não. Até que parece ser, mas não é. Quando a gente pensa nessa palavra eliminado, a gente pensa naquilo que traz o peso de ser excluído de forma definitiva. Excluído de forma definitiva. Esse estatuto obrigava todo o povo de Israel a trazer todos os seus sacrifícios ao altar de Deus, para que ali fossem ofertados. O estrangeiro que estava na presença dele deveria também cumprir as suas restrições, isso era para todos de Israel, para aqueles que eram também estrangeiros. Eles deveriam observar os sábados, o dia da expiação, não poderiam permitir o sacrifício de crianças, deveriam respeitar os nomes de Deus, deveriam abandonar toda forma de incesto, eles deveriam evitar comer sangue, como nós vamos ver aí para frente, e afinal de contas, eles também deveriam viver em uma terra que fosse totalmente teocêntrica de Yahvé. Todos os sacrifícios devem ser realizados da tenda santuária. Por isso, trata-se de ofertas pacíficas. Como vimos lá em textos passados, o culto, como prestar um sacrifício, uma adoração, uma oferta pacífica ao Senhor, de gratidão ao Senhor. E de todos os holocaustos e ofertas que pelo pecado são colocados, como podemos ver em Levítico 17, versículo de número 8. Mas aqui eu levanto uma questão. Como a questão que está agora? A questão que podemos ver nesse momento é o uso que devemos fazer dessa lei. Porque nós estamos pós-graça, nós estamos num novo período. Jesus já fez tudo isso por nós. Somos uma geração abençoada. Mas o que esse texto, como essa lei, ela tem ecos práticos na nossa vida e na vida da igreja. É certo que os sacrifícios espirituais que devemos oferecer agora não estão mais confinados ao derramamento de sangue. O bode não era mesmo, né? Ao touro, a uma ovelha. Nosso Salvador deixou isso bem claro em João capítulo 4, verso 21. E também o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 2,8, de acordo que agora podemos entender, assim como Malaquias 1 coloca, que temos templo nem altar, que santifique a oferta, porém a unidade do Evangelho, que é se pregado na igreja e é implantado nos corações humanos, em nossos corações, como temos a unidade no Espírito.
Olha, meus irmãos queridos, como é bom adorar o Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor, estar na casa do Senhor. Esse sacrifício agora abolido, porque o único e definitivo sacrifício foi feito por quem? Deus Cristo. Isso é realmente importante para todos nós. Outro detalhe que a gente precisa entender e como aplicar e como ver essa lei é que Cristo é o nosso altar. Ele é o verdadeiro tabernáculo, como diz lá em Hebreus capítulo 8, verso 2, 13 e 10, citado aqui pela manhã hoje. Ele, Deus, habita entre nós, e nele, somente nele, que nossos sacrifícios são agradáveis a Deus. 1 Pedro 2, verso 5, estabelece outros mediadores, outros altares, outros sacrifícios expiatórios, é na verdade estabelecer outros deuses. O grande questionamento dessa feira no estudo bíblico foi: como um cristão cria um ídolo? Claro que você não está mais adorando a padroeira do Brasil, a Nazinha de Belém do Pará, a Fátima do exterior, mas você está adorando os ídolos que você criou no seu coração. Quais são esses ídolos? Para alguns, complexos. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Para outros, o medo, a timidez. Para outros, 3 áreas importantes da vida da gente: relacionamento, feridas abertas, tensões geradas por não ter sido amado, esperado, abandono dos filhos. Posso crer nisso. Saúde. É um altar que eu levanto no meu coração, na minha vida. Medo, pânico, subestabeleço, coloco justificativas, porque eu sou bipolar, porque eu tenho crise de ansiedades, porque eu tenho tudo isso. Meu irmão, em Cristo somos mais que vencedores. Eu começo a justificar a minha vida pelas doenças, enfermidades, consequências do pecado. Então é saúde, relacionamento. Mas Jesus disse que o maior ídolo que nós colocamos no nosso coração se chama Mamon. Finanças. Dinheiro. Como nasce um ídolo no coração de um crente? Como é que um crente começa a oferecer culto a demônios? Quando ele retira o centro da presença de Deus e coloca as finanças, levanta altares aos deuses. 1 Pedro 2,5 estabelece tudo isso. O Senhor é o centro da unidade, e nele que todo Israel e Deus congrega. E em terceiro lugar, irmãos, mas nós não devemos respeitar a adoração pública, aonde abandonaram-se a pregação, aonde abandonaram-se a mensagem, aonde abandonaram a pessoa de Deus, a centralidade em Deus. Hebreus 10, 25, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó, e nós devemos fazer o mesmo, nós devemos amar, estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor, estar na companhia dos irmãos, aonde vão nos ajudar a vencermos essas armadilhas presas da fé. Veja Ezequiel, capítulo 20, verso 40. Embora Deus aceite graciosamente nossas ofertas familiares, não devemos, por isso, negligenciar a porta do tabernáculo. Sacrificar a porta do tabernáculo. Adorar na casa do Senhor. Estar na casa do nosso Deus.
Quando eu leio, irmãos, Confissão de Fé de Westminster, capítulo de número 16, sobre as boas obras. As boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as sem autoridade delas, são acompanhadas pelos homens movidos de um zelo cego ou sobre qualquer outro pretexto de boa intenção. A Confissão de Fé de Westminster vai trabalhar sobre essa questão. Adorar ao Senhor não é simplesmente uma boa ação. Talvez a gente pense, eu tenho que ir na igreja, domingo é o dia do Senhor, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não são as obras, não são os méritos, mas é o culto a Deus. É a intenção de adorar a Deus. É o que a palavra ordena. Portanto, irmãos, como diz Deuteronômio 12, 32, tudo que eu te ordeno observarás, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Se quer adorar a Deus, adore na casa do Senhor, procure a presença do Senhor, seja um templo, morada do Espírito Santo, para adorar o Senhor. Porque os demônios recebem adoração também. Colossenses capítulo 2, versos 20 a 23. Se morreste como Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vós sujestais ordenanças, não manuseis isso, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos, as doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e a falsa humildade, e o rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Nossa, esse texto está falando da importância de adorarmos o nosso Deus. Essa noite a gente pode então inserir que sacrifício aos demônios, aqueles que fazem isso serão exterminados, serão eliminados do seu povo. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes. E muitas vezes, irmãos, a igreja passa por uma crise. Quiçá nós estejamos passando por uma crise. Crise por falta de conhecimento da palavra de Deus. Crise por não saber adorar corretamente a Deus. Crises que vêm e assolam a igreja, a noiva de Cristo. E você, a quem você está adorando? Se é distante do Senhor, você está adorando a demônios. Isso muito me questiona. Mas se importa o Senhor que você sacrifica, não importa. Venha como estás. O Senhor te conhece. E Ele recebe de você o verdadeiro louvor, a adoração. Eu quero terminar a nossa mensagem dessa noite. Em primeiro lugar, esse texto deve partir do princípio de que a mensagem principal é: Deus determina como deve ser adorado. É Deus que determina a forma como Ele quer ser adorado, como devemos adorá-lo. Rejeitando toda forma de idolatria, e exige um culto santo centralizado nele. A partir disso, 3 aplicações práticas são colocadas para nós. A forma como adoramos ao Senhor está prescrita nos livros e na palavra de Deus. E a primeira, adore a Deus somente da maneira que Ele estabeleceu em sua palavra. Como, pastor? Assim como Israel não podia oferecer sacrifícios onde quisesse, você não pode oferecer em qualquer lugar, você tem que estar à porta da tenda, você deve estar na casa do Senhor, você deve estar na presença ou ser o templo do Senhor. O cristão não deve moldar a adoração segundo preferências pessoais. Eu não posso adorar conforme a minha preferência. Eu não posso adorar conforme as minhas tradições humanas. O modismo religioso. Hoje o modismo religioso para adorar a Deus é você ter um culto
diversificado, com cores, com luzes, com uma música que vai entrar na sua mente, vai fazer você chorar, que não vai trabalhar com a sua razão, que vou manipular a sua emoção, que vou ser mais um coach, que serei mais um psicólogo. É um modismo. Desculpe, mas a Bíblia não ensina isso. Eu preciso ter racionalidade e entender por que eu sacrifico na tenda, na porta, porque eu estou aqui para adorar ao Senhor. A Bíblia diz que a nossa adoração deve ser guiada pelas Escrituras, centrada em Cristo. Eu devo examinar a minha vida. Examine-se a sua vida de culto, se ela está sendo orientada ou não pela palavra, ou se esse culto seu está sendo mais um costume humano, uma forma humana. Irmãos, o dia que eu deixar de pregar a palavra de Deus, essa palavra não for como uma escânia em sua direção, começar a massagear o seu ego, alguma coisa vai estar errada. Você precisa adorar o Senhor na tenda da congregação, no sopé do monte, na presença de Deus, sacrificar somente a Deus. Senhor, sacrifico a Ti tudo aquilo que eu sou. E Abraão ia subir no monte Moriá, e aquela criança olhava para o pai, e ela olhava: pai, aqui está o cutelo, pai, o fogo está aqui, mas quem? O pai é a oferta. Quem é a oferta? Olha, meu filho, o Senhor verá. Hoje o Senhor está dizendo assim: sacrifica-me. O que você tem como precioso demais, como ídolo. Sacrifique-me. Me adore. Valorize, meu amado, a pregação fiel da palavra, a oração, os sacramentos e a comunhão da igreja. São coisas que nós não podemos abrir a mão de um estudo da palavra, de ouvir a palavra, de orarmos uns pelos outros, de participarmos da ceia do Senhor. Quando foi a última vez que você participou da ceia do Senhor? Mas você participou conscientemente, não foi envolvido por aquele pedacinho de pão, ou por aquele pouquinho de vinho, ou suco de uva, mas você disse assim: Senhor, eu coloco diante de Ti minhas fraquezas, confesso a Ti minha nulidade, minha incapacidade. Cura-me, Senhor. Lava-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Gente, qualquer prática religiosa que não tenha fundamento nas Escrituras. Assim como lemos, nós podemos ver que as bases, a obra, as boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua palavra. Tá bom? Aí. Essas são as boas obras. Bom é estar na tua presença, Senhor. Bom é estar com os teus santos. Bom é louvar, dizer: Senhor, eu te amo. Eu não abro mão, Senhor. Fuja de toda forma de idolatria, de qualquer divisão do seu coração, do coração. O pecado de Israel não era apenas sacrificar fora do tabernáculo. Isso era um problema. Mas abrir espaço para a idolatria e para os demônios. Para os demônios. Hoje, embora não ofereçamos sacrifício de animais, devemos continuar sendo chamados a rejeitar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Amados, identifique bem os ídolos modernos. Como eu disse, do dinheiro, sucesso, prazer, fama ou qualquer coisa que domine o seu coração. Não misture a cristã com práticas supersticiosas, com ocultismo ou secretismo religioso muito grande. Levítico traz um manual de adoração ao Senhor.
1 João capítulo 5, 21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Cultive uma vida de devoção exclusiva ao Senhor. Valorize a comunhão da igreja e aproximar-se de Deus somente por meio de Cristo. Você verá que o tabernáculo, que era o único lugar usado para sacrifícios, no Novo Testamento, Cristo é o verdadeiro tabernáculo, o único mediador, o único caminho do Pai, como vemos em Hebreus 8, 2, Hebreus 13, 10. Por isso, a vida cristã não deve ser vivida isoladamente. Irmão querido, seja bem-vindo. Você está na casa do Senhor. Você está na presença da família, dos servos, das servas, de gente pecadora. Nós somos pecadores. Nós precisamos do amor e do perdão de Deus. Quem é que não é pecador? Nós estamos na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele tem cuidado de nós. Você não pode viver isoladamente. Seja bem-vindo. Participe fielmente dos cultos públicos da sua igreja. Os públicos como são importantes. Lembre-se de que toda oração, adoração, serviços aceitáveis chegam diante de Deus. E chegam diante de Deus somente por meio de seu Filho Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos chega diante de Deus através de Jesus Cristo. A verdadeira adoração não depende de um lugar físico, como o nosso próprio Jesus falou, mas continua dependendo do único mediador, Jesus Cristo. Estar aqui, estar com Cristo. Ser templo lá fora, no serviço, na minha escola, na minha faculdade, aonde eu trabalho, é ser o Senhor Jesus Cristo. É servi-lo. É adorá-lo. Essas três aplicações preservam bem o nosso sentido original do Levítico 17 e fazem uma ponte legítima para a vida da igreja no Novo Testamento e sem perder o foco na centralidade de Cristo e na santidade de adoração. O sangue definitivo já foi derramado por você. Você não precisa mais matar animais para adorar o Senhor, mas você precisa estar na presença de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por nós agora. Se essa palavra te desafiou nessa noite, fale com Cristo. Fale com Deus. Pensa assim: eu não quero adorar demônios. Eu não quero abrir brechas para aquelas coisas que produzem a licenciosidade, o adultério, o jogo. Você pode falar com Cristo. Senhor, eu quero ser mais santo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Dietrich Bonhoeffer, ele afirmava que a graça é caríssima. E ela não é. O fato de você chegar aqui, irmãos, de eu estar aqui, queridos, custou o sangue de Cristo. E Ele, somente por Ele, que nós adoramos. Deus, a palavra, hoje nos apresentou algumas coisas. Aqueles que adoram demônios serão eliminados e exterminados. Não extermine, Senhor Deus, as vidas que estão aqui. Não extermine a nossa vida espiritual contigo. Não nos risque, Senhor. Para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde, Senhor? Tenha compaixão do teu povo, da tua igreja, dos casais, dos jovens, dos solteiros. Tenha compaixão de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Hoje nós ouvimos tanto uma palavra: vivifica a tua igreja, renova a tua igreja, renova o teu povo, renova as nossas vidas, Senhor. Obrigado.
Um texto tão velho, tão antigo. Um texto que antecede a graça. Um texto que nos exorta a viver em santidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a